câmera é essa, viu? Tá bom. Tá? Bom dia. Bom, você ouviu as histórias de Ribeirão, né? Eu ouvi e você sabe que às vezes a gente fica pensando por que, que a cidade não anda a mais largos passos, né? Eu encaminhei o ano passado a Lei de Liberdade Econômica. Foi aprovada na Câmara e o prefeito vetou. A Lei de Liberdade Econômica, ela já existe, né, no nível federal. O secretário que teve aqui essa semana, aí, o secretário de Planejamento, Sim. né? Veio aqui, falou que está pelejando para fazer na Alesp também, para ter a municipal, tal, a estadual, e nós perdemos uma oportunidade. O prefeito alegou que não era competência do legislativo fazer lei, então eu não sei quem que é que tem que fazer, então ele que faça, mas não faz. E aí nós vamos demorando, perdendo tempo, os protocolos demoram para sair. O protocolo sai na hora, mas aí você não consegue instalar a empresa. Tem um amigo meu, ele tem uma empresa de lubrificantes, né, aqui em Ribeirão Preto. Investiu 15 milhões de reais na nova fábrica. Sabe quanto tempo que tá para ele tirar o laudo do Corpo de Bombeiro, o AVCB? 11 meses. Cada hora eles pedem uma coisa. Então, tudo bem que o Corpo de Bombeiro é estadual e tal, mas a gente vê que é uma hostilidade aqui com relação ao emprego, né? Com relação ao empreendimento. A pessoa que quer empreender em Ribeirão Preto, ela passa apertada, porque as coisas não saem, não acontecem. E aí, às vezes, tem aquela turma que fica só cozinhando galo para ver se vende uma facilidade, né? Isso, infelizmente, é uma realidade, tem que ser combatido, tem que ser denunciado, mas a gente, às vezes, fica de mãos atadas, né? Enquanto munícipe, porque aí falta emprego. Faz o quê? Você acredita, Morandini, que eu abri Olha como é que tá a situação. Eu abri uma vaga para contratar assessor, né? Vários apresentaram. Aí eu escolhi 2 lá, fui para entrevista com 2. Aí eles falaram assim, mas quanto que é o salário? É quase 8 mil reais, é 7.990 reais, aí tem mais 1.500 de vale alimentação. Teve um falar, não é para mim não. Mas, escuta, mas você está empregado ou você está desempregado? Não, eu estou desempregado, mas eu vou passar a vez porque está pouco. Passar o quê? Passou a vez. Então, assim, a gente fica vendo assim, de um lado, existem empresas, não tô falando do meu gabinete, existem empresas querendo contratar, não acha mão de obra. Do outro lado, existem empresas querendo se instalar, param na dificuldade burocrática. E a gente vai ficando com essa horda de zumbis aí pela rua aí, ó, que a gente vê, caídos na droga, no tráfico, adotados pelo tráfico de droga. A gente não consegue fazer um melhor trato, um melhor zelo para essas pessoas. Porque né? mesmo aqueles que tentam são obstados, impedidos. E aí você não tem assim uma frente de emprego para pegar essa mão de obra. Nem que for para limpar a rua, você não consegue fazer, infelizmente. É meio travado essas coisas, né? Bom, vamos em frente, vamos ver o que Ribeirão ainda nos espera. Mas eu quero perguntar a você sobre a utilização de águas para reuso. Água de reuso. Porque, aliás, nós estamos aí há muito tempo esperando a autorização da CETESB para que o pessoal lá da Ambiente proceda à liberação total. Uma parte acho que foi liberada, não sei, diz que uma parte teria sido liberada, mas há outras partes que não. E hoje nós estamos com um percentual de pureza da água que é jogada no rio muito boa, certo? Não sei se é a necessária, mas é muito boa. Ela não é potável, né? Ela não é potável. É. Se fosse para ser potável, poderia também. Passaria por mais filtros e tudo mais, você pode fazer potável. Na Namíbia, na cidade de Windhoek, lá na Namíbia, eles bebem a água do esgoto. A água do esgoto tratado, óbvio, né? Na Alemanha, idem. Em Frankfurt, idem. Eles fazem o reuso da água do esgoto, passa por uma purificação imensa, chega no fim, é H2O, sem mais nada. Aí você coloca no lençol freático para readquirir as qualidades organolépticas que existem lá,
Eu vi esse tratamento lá em vários lugares. Eu fiz o projeto de lei, né? Esse projeto de lei foi vetado inicialmente pelo prefeito porque não havíamos tido uma audiência pública. Sim. Pois bem, convoquei a audiência pública, reapresentei o projeto, cumpri todas as normas, as etapas do projeto, estou devolvendo agora para a Câmara votar, agora voltando às sessões, né? E aprovar, porque a Câmara já aprovou o meu projeto uma vez, esse projeto, por unanimidade, óbvio. E aí depois o prefeito vetou. Agora eu estou apresentando ele novamente para que se regularize uma coisa que já existe, viu, Morandini? Por quê? A ETE, a prefeitura, inclusive, a prefeitura tem 2 caminhões-pipa para uso exclusivo de água de reuso. Um fica parado na estação de moagem de entulho ali na Via Norte, ali naquela usina de moer entulho, e o outro fica no transbordo de lixo, lá da rodovia Mário Donegá. Pode ver. Pode falar? Pode. Eu tô vendo lá uma participação. Ah, tem participação? Tem. E aí o outro fica lá na Mário Donegá. Essa água eles têm utilizado para matar pó. Mas ela é tão nobre que ela poderia ser utilizada para vários outros fins. Esses dias eu fui na prefeitura, estou saindo da prefeitura, está o caminhão-pipa em cima da praça, né? Porque aqui eles adoram subir com o caminhão em cima da praça. Quebra tudo a calçada, mas pelo menos faz o trabalho lá. E aí estava lavando a praça, os cocô de passarinho, de pomba, essas coisas tudo, com a água do aquífero, que é um desperdício total. Então, esse meu projeto, ele visa sanar um mau uso da água que nós temos em Ribeirão. Em Ribeirão, a gente drena o aquífero, utiliza a água, depois essa água vai para o tratamento e ela é jogada no parque. A drenagem é muito demorada, são centenas de anos. E aí ele joga essa água de volta no Pardo, quer dizer, ela não volta para o aquífero. Com o meu projeto, e se a lei passar e o prefeito não vetar, essa água podendo ser utilizada para molhar praça, para irrigar mudas de árvores que estão sendo plantadas aí bastante, na época da seca ela volta para o aquífero. Demora, mas esse é o caminho. Mas tem outro caso aqui na região. Por exemplo, Olímpia fez um complexo turístico como base toda a água extraída do lençol aquífero nosso também, que vai lá. E acontece que não há reposição nenhuma daquela água e nem reutilização. A água passa pelo complexo turístico e vai embora, escorre. E limpinha essa água. Isso é limpinha. Só lavou gente. E ninguém fala nada. Nossa. Ninguém fala nada. Só vem aqui em Ribeirão porque baixou tantos metros. Porque, só que ela vai para lá também. Entendeu? Então isso também precisa ser observado. Nós temos aqui em Altinópolis, você conhece muito bem Altinópolis, ali tem a Nestlé instalou um canil ali, perto da gruta, como é que chama aquela gruta? Eu sei, lá de Altinópolis. De Altinópolis, Gruta de Altinópolis. E instalou um canil lá e era tudo fechado, ninguém podia ver, não sei o quê. Gruta do Itambé, muito bem, que tem a cachoeira lá. Já levei meus meninos lá para nadar. Aí, ali, ela instalou um negócio super fechado. E o rapaz que morava lá, o João começou a investigar. Ela estava montando ali um negócio para extração de água. Porque o aquífero ali, ele é rasinho, né? E a água puríssima. E por algum problema ela não tocou para frente. Então, o que nós temos aqui, na verdade, na nossa região, é uma série de extração de água, assim, a contar pelos poços que nós temos em Ribeirão, fora os ilegais, dentro de condomínio. Que vaza água mineral lá. Esses dias eu fui lá no Branca Salles, tava vazando um tanto assim de água, deve dar umas 5 polegadas na rua, e ninguém cuidando, né? Aí eu chamei e tal, agora foram lá arrumar. Mas assim, se perde muita água, né, Morandini? E isso é uma pena, porque a água é vital, vital, literalmente. Nós precisamos da água, temos que preservar. Tem aqui uma participação do Marcelo Mendes. A estrutura da Embraer em Gavião Peixoto está ligada a atividades de engenharia, produção, modernização e serviços relacionados com o mercado de defesa e segurança. Diz que é a melhor localização, inclusive diz que ela absorveu
as asas Kawasaki, não sei. Só que a época em que foi oferecido para Ribeirão, não tinha nada disso. Era para formar essa estrutura que hoje tem lá. Que aquilo lá não saiu da noite por dia. Certo? Ela foi montando essa estrutura. E aqui era para nós termos, como para termos muitas outras coisas que foram embora, só prometidas. É a história do aeroporto internacional que a gente continua ainda com promessas. Eu nem acredito que vá sair aeroporto internacional em Ribeirão Preto por um simples motivo. Campinas hoje trabalha com apenas 40% do seu aeroporto internacional em funcionamento. Sim. Nós não temos demanda para fazer isso aqui internacional. O que eu acho que o governador atual, ou os que se sucederem, tiver o interesse de fazer uma logística ideal para cá, seria investir na ferrovia. Você bota um trem, não precisa ser de alta velocidade, mas um trem que leve cargas até Campinas com facilidade, você resolve esse problema de logística. Aliás, otimiza outro aspecto também. Acabaram com a FEPASA, nós tínhamos o trem Bandeirantes, que levava a nossa população para Brasília, era um hotel ambulante, certo? O ferroviário, nos vagões leito. Você deitava aqui à noite e chegava lá de manhã e depois voltava com eu já tive oportunidade, graças ao meu trabalho, de visitar alguns países e andei de trem em muitos países. O lugar que mais me surpreendi foi na Índia. O trem dentro da Índia, ele é um hotel, aos moldes que esse que você falou. Então você tem a cama super confortável, você tem restaurante, você tem tudo. E você viaja num conforto... o Oriente Express. O Oriente Express. Então, isso faz falta aqui pra gente, viu, Morandini? Esse transporte sobre trilho, ele seria fundamental para alavancar negócios e transporte, mobilidade da população. Eu acho que esse governador atual vai investir mais, né? Ele já andou prometendo bastante, espero que... Agora eu quero saber da água de reuso, como é que está a situação? Então, eu devo colocar, a CCJ já autorizou, né? E nós devemos colocar em votação ou na quinta-feira ou na próxima terça-feira, ela já, na segunda sessão, esse projeto meu vai à votação. Ele sendo aprovado na Câmara, eu espero que o prefeito não vete, já regulariza. E aí a própria prefeitura, que já usa essa água de reuso, vai poder trabalhar dentro das normas próprias. Limpar a rua de feira, aguar a planta... nos canteiros. O que me fez mover esse projeto foi inicialmente as queimadas que nós tínhamos muito fortes na época da seca, né? Não, e quando tinha queimada em grande proporção. Hoje mas em proporção menor. Né? Por exemplo, assim, todo ano você vê na beira da rodovia o mato pegar fogo. Então, por quê? A braquiária fica seca. Ela começa a secar em maio, hora que chega julho, ela tá sequinha. Uma faísca, uma bituca, uma ignição espontânea por caco de vidro já pega fogo. Então, se a prefeitura utilizar essa água de reuso para bater na rodovia a partir de maio, você mantém uma umidade e você previne o fogo. Ela não é para combater, pode também combater, mas ela serve para prevenção de fogo, né? Outra coisa que eu quero falar com relação à queimada, há que se verificar, porque muita gente, às vezes, põe fogo e depois vai fazer boletim de que colocar sinistro, não sei o que e tal. Tem que verificar isso direitinho, né? Nós tivemos até casos interessantes que a pessoa foi pega colocando fogo dentro da USP, você lembra daquilo, né? A câmera filmou, tá? Então, existem esses pirofágicos aí, essas pessoas que têm, né, um certo prazer em pôr fogo nas coisas. Existe, é uma doença, né? Mas tem também o mal educado, que quer limpar terreno com fogo, né? Mas aí tem outra coisa, os filhos da gente não são remédio para essa doença. Tá certo? É isso. Bom, eu vou fazer um intervalozinho, mas eu quero fazer uma pergunta para você que é polêmica. Porque se você vier aqui não falar sobre isso, por que você é contra 27, 29 vereadores? Depois do intervalo. Primeiro eu tenho que falar do Savenhago.
Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Leite Nilza no Savicanhe, 4,25. Óleo Vitalive, 6,95. Detergente IP, 1,99. Arroz 4R, 17,50. No nosso cartão. Frango Alice, 6,89. Só 6,89. Operação Preço Baixo, Savenhago. Savenhago, compre, colecione e vem pro Savimania. Larga Brasa, volta já. A Caixa está fazendo 162 anos. E agora, junto com os brasileiros e brasileiras, vai escrever um novo capítulo dessa história. Com novas operações, novas conquistas, novos negócios, novas formas de seguir em frente. E para um novo ciclo, novos princípios. Caixa, 162 anos. Uma nova Caixa para um novo Brasil. Caixa, Brasil, União e Reconstrução. De segunda a sexta. Você quer notícia? Você quer informação misturada com entretenimento? Muita prestação de serviço em um jornalismo ao vivo? Então eu te convido a assistir o Taticidade com a minha apresentação. Taticidade, com Diogo Souza. De segunda a sexta, ao 12:30. Na TV Tati, sua TV, nossa cidade. Voltamos com Larga Brasa. Olha, eu tenho aqui a Solange Castro participando, né? A Marlene Coutinho, tem mais alguém? Tem mais aquele, o Marcelo, né? E tanto eu gosto muito que vocês me pautem para que eu vá buscar informações a respeito daquilo que a gente está discutindo e combatendo. Ô, Rodine, André Rodine, me diga uma coisa. Por que você, de uma forma veemente, colocou-se contra um projeto que já conta com 14 vereadores para que se coloque 27 vereadores ao invés de 22? Bom, nós temos alguns motivos... 25, né? 27? 27. Agora parece que vão colocar 27. Eu tenho alguns motivos que me levam a acreditar que o posicionamento de 22 agora é o melhor para a nossa cidade, é o melhor para Ribeirão, por algumas razões. Primeiro, não se está discutindo isso com a população. A população respondeu uma pesquisa aí que circulou aí nas mídias sociais aí da ACI, se posicionou 98% dos que responderam a pergunta contra o aumento do número, mas isso é uma luta que eu já trago de muito tempo. Eu, antes de ser vereador, eu já entendia que Ribeirão Preto estaria muito bem representada com 20, 22 e tudo mais. Quando o STF determinou que Ribeirão Preto deveria ter 22 vereadores, a sociedade aceitou, a sociedade se acomodou com esse número, e aí a expectativa de que o aumento da população fosse para 720 mil ribeirão pretanos não se confirmou. E nós temos aí, segundo os dados já coletados em Ribeirão Preto do IBGE, a quantidade de 702 mil. Está diminuindo. Está diminuindo. Então nós não podemos, nesse momento, aumentar custo para o município pagar. Porque, na verdade, cada vereador, ele tem 5 assessores, ele tem um carro à disposição, ele tem gasolina, ele tem verbas de viagem. E tudo isso é custo que o munícipe paga. No fim das contas, quem paga esse é o munícipe. Bom, se eu sento num restaurante para comer e o garçom me oferece o cardápio, eu vou escolher aquilo que eu aguento pagar. Agora, eu não sento no restaurante e o garçom me chega com uma lagosta e fala, é isso que você vai comer e toma sua conta de 600, 700 reais. Eu não pedi, eu não quero. E assim a população também não quer pagar essa conta. Aí vem, então, e eu entendo a necessidade que nós temos de maior representatividade. Alguns bairros não têm representatividade. Isso se resolve com a reforma política. Isso se resolve com o voto distrital.
O voto distrital, se ele acontecer, a gente espera que sim, que é o voto distrital misto, você pode ter votos na cidade toda, mas o voto de maior peso é o do seu distrito. Esse que vai te eleger. Então você fatia a cidade em 22 distritos e aqueles candidatos que disputem por aqueles distritos, né? Você aumenta a representatividade de verdade. Porque hoje, por exemplo, nós temos um bairro aqui de Ribeirão Preto que tem 2 vereadores. E nós temos um bairro que não tem nenhum. Mas por quê? Porque precisa aumentar o número de cadeiras para que o outro bairro tenha? Ou nós precisamos ter candidatos viáveis nesses bairros, né? Porque uma das coisas também que as pessoas não veem é a viabilidade eleitoral do candidato. Porque os partidos, o que eles fazem, Morandinho? Às vezes as pessoas não conseguem entender como que funciona a eleição. Então o partido, para eleger um vereador, às vezes o munícipe não sabe, eu vou falar, você sabe melhor do que eu. Para eleger um vereador, é preciso fazer um coeficiente eleitoral. O que é isso? Você pega todos os votos válidos da eleição e divide pelo número de cadeiras. Então, nós temos 22 cadeiras, vamos supor que nós tenhamos aí 300 mil votos, então você precisa lá de 11 mil e tantos votos para fazer um vereador. Mas claro que nenhum vereador tem todos esses votos. Difícil, tem. Já tivemos casos, teve muito mais. Mas o que acontece? Os partidos vão colocando candidatos de 100 votos, de 200 votos, 300 votos, para encher o balaio. E aí, a hora que está cheio, elege. Elege quem? Sempre os mesmos. Então, infelizmente, é muito difícil fazer a renovação da Câmara Municipal, porque os partidos, os vereadores já estão enraizados, já têm suas estruturas, né? Sua, entre aspas, máquina eleitoral funcionando o ano inteiro, né? Então é difícil concorrer com eles, mas existe a possibilidade. Então, eu acho que dentro do jogo, da regra do jogo, de 22 vereadores, se nós conseguirmos eleger melhores candidatos, eu acho que o resultado para o município será melhor. Eu quero questionar essa questão do número de cadeiras. Acho que 22 vereadores não foi uma boa escolha. Por quê? Porque nós temos aí... Par. É par. É par, tinha que ser. Nós temos 23. Quer fazer? Põe 23. Porque não é possível. Senão dá margem a determinadas manobras e que não é o pensamento da Câmara. Na verdade, nós tivemos até uma votação polêmica recentemente, que foi o dinheiro do ônibus. Deu empate. Né? Até o presidente votou para poder... Sim. Mas foi muito rachado. Deu empate. Esse empate fez com que a prefeitura perdesse. Porque para ganhar o voto, para ganhar o projeto, para ele passar, tem que ter maioria. A lei fala que quando dá empate, não ganha. Então, eu não sei se é assim tão desvantajoso ter os 22. Mas o 23 pelo 23 menos faria é o ideal. Faria sim uma justiça. Mas para isso, Morandini, que eu já solicitei à Câmara Municipal, sim, a data do dia 6 de dezembro para fazer, 6 de fevereiro para fazer uma audiência pública. Então você que está nos ouvindo, dia 6 de fevereiro, às 18 horas, no salão lá no plenário da Câmara Municipal, uma audiência pública para discutir o número ideal de vereadores. E aí comparecerão o público, o votante, o eleitor, os vereadores, cada um com seu argumento, e é uma oportunidade para a população se manifestar. Então, eu vou entrar agora na quinta-feira o meu pedido, a Câmara votando, sim, teremos a audiência pública no dia 6, a meu pedido. Porque, se nós vamos fazer, temos que ouvir a população. Outro aspecto que não ficou bem explícito e bem entendido e deglutível foi a questão de se mudar o regimento interno da Câmara para que as comissões fossem eleitas logo no mesmo dia da eleição da Câmara. Isso dá oportunidade a manobras também.
Ao mesmo modo que aconteceu, por exemplo, agora no governo federal, né? Os deputados vão tomar posse agora dia 1º, o presidente, o executivo que foi eleito, já pega aqueles que perderam a eleição, tem tempo de colocá-los nas várias empresas estatais aí, permanecendo eles na teta do Estado, e eles votam o que o presidente quer. Então, deveria ter o Congresso e o presidente tomado posse no mesmo dia, né? E aí, vida nova. A mesma coisa aqui em Ribeirão Preto, né? Na Câmara Municipal, a gente precisa ter as comissões entrando junto, né? Mas faz parte da negociação da mesa, né? Faz parte da negociação da mesa, né? Como eu não faço parte desse tipo de negociação, a mim muda muito pouco. E você já conseguiu o seu assessor? Vamos passar a peneira de novo, né? Tá aberto. Porque vou abrir. Quem foi selecionado não quis. Né? Não quis esse salário de 8 mil? Achou pouco, né? Não, mas eu posso te falar uma coisa. O auditor que eu tinha, que é muito bom, o Walter, ele saiu do nosso gabinete para ganhar o dobro na iniciativa privada. Então, um bom salário segura um bom profissional, né? Então, assim, eu não vou falar que 8 mil é ruim, né? Pelo amor de Deus, longe disso falar. Mas no mercado de auditoria não é um salário muito, muito alto, não. Agora eu pergunto a você, você acredita que a Câmara, pelo jeito que temos, claro, salvo honrosas e raríssimas exceções, não está com o Ibope bom? Você sabe que eu acho assim que nunca o legislativo vai ser benquisto pela população. Porque ele não tem a caneta, né? Ele não tem a caneta. Ele não consegue fazer as coisas que se propõe a fazer, né? E quando consegue, às vezes é vetado, enfim. Então, a população não consegue identificar o trabalho do vereador. Aí a população acha que o trabalho do vereador é catar galho na rua, tampar buraco de rua, ver a água que está vazando, arrumar vaga em creche. E isso não é trabalho de vereador. O nosso trabalho é o trabalho de fiscalização, por isso que eu contrato não auditor. Não só fiscalização, como prioritariamente, é o de legislar. Legislar. É legislador. É legislativo. E cobrar o prefeito. Né? Então, legislar, porque com uma lei você pode dotar a administração de recursos para atender a macro-região. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro assim. Por exemplo, a população toda está descontente com o corredor de ônibus da cidade, que é uma porcaria. Eu acho uma porcaria. Só atrasa o trânsito, emperra, aqueles corredores ficam vazios, né? Não passa ônibus ali e as filas se estreitando nas outras duas vias, né? E ficou mais apertado. Aí você manda as solicitações para a Transerp, as indicações de como melhorar a coisa, não pode. Então, por exemplo, em São Paulo, eu fico olhando lá, porque a gente tem que olhar onde é melhorzinho um pouco. São Paulo é bom o corredor de ônibus lá. E lá está escrito que lá é preferencial de ônibus, mas pode passar táxi. Aqui é só. Aqui é só ônibus. Então não pode passar van, não pode passar ambulância. É capaz de multar até a viatura da polícia se passar no corredor deles. Mas eles andam. Não, então, mas assim, mas não pode. E aí você vê uma coisa ridícula, que é a Avenida Dom Pedro. Os carros estão estacionados em cima da faixa de ônibus lá, porque não tem onde estacionar. E não estão sendo multados. Então, gastou-se um super dinheiro para fazer isso e não se cumpre. Então, agora, ficou outra ruim, coisa, serviço ruim. Outra coisa. Eu entrevistava outro dia o doutor Ademar Padrão, que é especialista em trânsito. E ele diz assim, olha, uma das poucas cidades do Brasil que não tem um instrumento para que o infrator pague a sua multa com antecipação e goze de um desconto de 40% ao ele assumir a responsabilidade da infração, é Ribeirão Preto. E fala-se que Ribeirão Preto não tem, no convênio com a Polícia Militar, ou não sei o quê, nenhuma cláusula que privilegie isso. E parece que tem até um vereador que entrou com um projeto nesse sentido. Mas é importante que se vote isso, porque a Jari já é acusada, muitas vezes, de não dar
embasamento, ou pelo menos acolhimento, às razões de quem foi multado. Disse, o carro estava parado na garagem, o outro que não estava lá, estava na oficina, etc. Tal. Então, e eles não reconhecem isso. Olha, essa questão de multar para angariar é um negócio muito complicado. Mas é isso que acontece. A multa ela não tem a função educativa, ela tem função arrecadatória. Então, por exemplo, está fazendo o túnel ali na 9 de julho ali. Os carros que vinham subindo a Independência, que tem que entrar sentido centro ali, na época estava na Prudente de Moraes, não sei, numa daquelas... A hora que virava à direita, o trânsito parava. Para porque tá tudo entupido, não tem como. Ficar um marronzinho ali multando o carro que está parado porque não consegue ir para frente. Então, ao invés de o marronzinho, funcionário, orientar, direcionar os carros, ele fica ali para arrecadar. Isso beira o ridículo da administração pública fazer um negócio desse, né? E prejudica, claro. E por isso que, às vezes, aí você fala assim, o legislativo é mal visto pela população. Não, e porque a gente não consegue mudar. Mal visto. Não é bem visto. Não é bem visto. Não é bem visto, né? Não é bem visto. Então, nós temos essas dificuldades, porque a população espera que o vereador resolva todos os problemas da cidade e, na verdade, nós não temos esse poder para resolver os problemas da cidade conforme agradaria o munícipe. Tem um ali, Flavinha, tem um ali, volta um pouquinho ali para eu ler. Bom, Marcelo mesmo, né? Tá falando também, pode subir mais? Falando também o Marcelo Mendes está falando também sobre investimentos em eficiência energética em todos os setores, transporte coletivo, urbano, com frota 100% elétrica, ou com outro combustível sustentável. Eu vou dizer para vocês, nós tivemos a melhor frota de trólebus inovadora no país, com o governo federal subsidiando a implantação dos trólebus aqui. E funcionava bem, sem poluição, baixo custo operacional, sem ruído, certo? Você passava o trólebus, você não via ruído nenhum e sem poluição, principalmente do diesel. Bom, aí, ouçam a história de Ribeirão, que pouca gente sabe. O que resolveram? Começaram a dizer que a frota estava sucateada. E a Transeb dizia que e não estava. Você não via ônibus quebrado, nada disso. Quando caía o chifre lá, aquele negócio lá, que o motorista saía, colocava no lugar e tudo bem. Só que fizeram o que fizeram para abrir uma concorrência nova para estes ônibus. E aí fizeram o quê? Entregaram os trólebus para aqueles que diziam que eram credores da Transerp, de milhões, porque subsidiaram a Transerp, uma série de outras coisas mais. Essas conversas que vocês ouvem sempre, entregaram como sucata. E esses ônibus funcionaram, parece que, eu não sei se Recife ou Salvador, até há pouco tempo. Entendeu? Esses mesmos? Nossos ônibus. Olha que coisa. Tá bom? Infelizmente é verdade. Mas ele fala de eficiência energética, né? O Marcelo Mendes aí. Recentemente, eu fiz uma indicação para o prefeito e ele acolheu. E o Daerp agora o Saerp, né? Vai comprar energia no Mercado Livre, né? Foi anunciado recentemente, tivemos uma audiência pública e vai comprar energia mais barato. E nós temos e podemos utilizar também da energia solar, que não é implementada. Muito obrigado a você, o André Rodini. Obrigado a todos os nossos telespectadores. O Papa era para participar hoje, mas houve um problema no Wi-Fi aqui, certo? E eu estou ao vivo aqui conversando com vocês, agradecendo a atenção e a você que veio aqui, Rodini. Aproveito para mandar o feliz aniversário atrasado para o Papa, que foi o aniversário dele ontem. Obrigado. Tchau. Fui. Juízo.
TV Tati. Sua TV.